Fala galera, trazendo aqui a correção de mais um concurso que a gente teve nesse último final de semana. Como a gente pode ver aqui, o gabarito extraoficial. Vamos lá dar uma olhada na correção, se liga aí. Então vamos lá pessoal, mas antes de começar, seu dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera. Para aqueles que não me conhecem, como a gente colocou aqui abaixo, eu sou o professor Rodrigo Queiroz. Sejam muito bem-vindos, tá pessoal? Então aqui a gente vai comentar sobre essa prova aí, fazer o gabarito extraoficial. Teve a prova da Metrofor, como a gente está vendo ali, beleza? E o seguinte, galera, quem foi responsável aí por aplicar essa prova? A aplicação dessa prova foi feita pela galera da Universidade Estadual do Ceará, a UCE, beleza? E a gente teve aí o seguinte, galera, olha lá. Quais foram os cargos que nós tivemos aí, ok? Então a gente teve ali para assistente condutor, assistente controlador de movimento, assistente operacional, assistente de segurança, assistente técnico de segurança do trabalho e auxiliar operacional, beleza? Então, esses foram os cargos que nós tivemos aí. Vamos lá para a gente fazer aqui a correção agora dessa provinha juntos, se liga aí. Então vamos lá, pessoal, vamos comentar essas questões aqui agora. Vamos trazer aqui essa correção juntos, beleza? A provinha ali, começando na questão de número 26, uma das primeiras questões ali da parte de matemática, foi a seguinte: assinale com V ou F conforme seja verdadeiro ou falso os seguintes itens. Então vamos olhar cada um ali com calma. No primeiro ali ele falou o seguinte pra gente, pessoal. O número 2 é par e primo. Vamos recordar aqui, né? Números primos, pra gente recordar, quem são eles? Os números primos ali são aqueles que são divisíveis por 1 ou ele mesmo. Então a gente começa ali com o 2, 3, 5, 7 e assim por diante. E 2, além de ser um número par, ele é primo, o único número primo que nós temos. Todos os demais primos, obrigatoriamente, serão ímpares, ok? Então aqui a gente tem essa questão já verdadeira. E aquela ideia, né, pessoal? Trabalhe com o gabarito a seu favor. Porque se a primeira a gente já sabe que é verdadeira, olha lá, eu já vou eliminar o item C e o item D. Eu fico em dúvida só entre duas. E mais uma coisa, olha lá, eu já sei que a próxima obrigatoriamente é falso. Porque bateu a mesma coisa nos outros dois gabaritos. Eu já sei que é falso, mas vamos ver por que é falso o próximo item. A soma de dois números ímpares pode-se resultar em um número par ou ímpar. E por que isso vai estar errado, né, pessoal? Pense em exemplos. Se eu somo ali 1 mais 3, um número ímpar, e com outro número ímpar, essa soma é 4. E isso sempre vai acontecer. A soma de dois valores ímpares, sempre o nosso resultado é par. Ele não pode ser ímpar. A soma de dois números ímpares, nosso resultado sempre é par. Então, por isso que a segunda é falsa. Olhando o terceiro item. O número 24 tem somente dois divisores positivos que são primos. Então, vamos escrever ali os divisores do 24. Quais são os números que dividem ele e o resultado é exato? Então, quem são os números que dividem o 24? O divisor universal que nós temos, que é o 1, 1 divide todo número, né? 24 dividido por 1 é o 24. Ele pode ser divisível por 2, ele pode ser divisível por 3, 24 dividido por 3 é 8. Ele pode ser dividido por 4, ele pode ser divisível por 6, seguindo ali 8. Próximo divisor dele que nós temos é o 12, e sempre que eu chego na metade do número, 12 é metade de 24, então o próximo divisor que eu tenho é o próprio 24. E ele falou, dentre desses, eu só tenho dois divisores que são primos. E se a gente olhar lá, quais são os primos? O 2 e o 3. Todos os demais números não são primos, então essa questão está verdadeira. Só que isso aqui a gente já teria um gabarito, né, pessoal? Olha lá. Eu já poderia vir aqui na alegria e marcar a letra B. B de bola, B de bosque. Mas vamos olhar o outro item. Porque a letra A está falando que o terceiro seria falso, né? A gente já descartou. Mas, só para questão de treino, vamos ver por que então que a última vai ser falsa. A soma de duas frações nunca pode ser um número inteiro.
Então aqui é só pensar em um exemplo, né, pessoal? E esse negócio do nunca é perigoso. Por exemplo, se eu somo meio mais meio, a soma de duas metades é um inteiro. Somei duas frações e tive um número inteiro. Então, é falso o que ele está falando. E realmente nossa sequência é a letra B. Então, primeira questãozinha, tranquila, né? Vamos lá na próxima. Questão de número 17. Falava o seguinte. Assinale a opção que corresponde à sequência cujos números têm todos os divisores primos comuns. Então a gente quer os divisores primos comuns dessa galera aí, de cada um deles. Então vamos olhar para cada item. Por exemplo, no item A, quem são os divisores ali do 6? Divisores do 6, nós temos ali... Eu não vou colocar o 1, que é o divisor universal, mas como ele não é primo, eu vou descartar, tá? Não vou colocar em nenhum dos itens. Então quem vão ser os divisores ali? Divisor de 6, eu tenho o 2 e o 3. Se eu escrever os divisores de 12, quem são os divisores dele ali? O 2, 3, 4, 6 e o 12. Divisores do 18, quem nós temos? Eu tenho o 2, o 3, o próprio 6, temos ali o 9 e o 18. E assim nós faríamos com todos os itens, tá? Mas ele está falando que tem todos os divisores primos comuns. Então, quem são os primos dessa galera? Olha lá, o 2 e o 3 são os primos. 2 e 3 primo apareceu em todos os itens. Nota que os demais, nenhum é primo. Então, todos os divisores primos são comuns. Então, aqui a gente já teria nosso gabarito, essa letra A. A de aprovado, de acertei. Pelo seguinte, galera, vamos eliminar os outros, né? Olha lá, para o 10. Um divisor primo que o 10 tem? O número 5. Ele não é divisor primo nem do 6 e nem do 8. Já descartaria aqui, né? E nos demais, o que a gente teria ali de divisores primos? O divisor primo do 15 não pode ser o 2, mas ele tem o 3 e tem o 5 também. Nem o 12 e... Quer dizer, o 12 e o 18 tem o 3, né? Mas o 5 também não tem. Então estaria descartado. A mesma coisa para o divisor primo do 20. 20 é divisível por 5, mas o 18 e o 28 não. Então, nesses três casos, eu tenho um número primo, que é o 5, em algum dos itens, que ele é primo, mas não é divisor dos demais. O único que daria certo é a nossa letra A, beleza? Então, coisinhas ali da matemática básica, bem tranquilo lembrar os divisores, né? Vamos de próxima. Questão 18 trazia o seguinte. A medida em graus do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando ele estiver marcando 12 horas e 30 minutos é. Então, para facilitar, na prova não tem, mas para a gente treinar, questãozinha aqui, mexendo com os ponteiros do relógio, um relógio analógico. Ainda bem, galera, que não tem aqui uma questão, né, uma letra E, por exemplo, com 180 graus, porque a galera poderia vir querer marcar isso pelo seguinte. Eu quero que seja 12 horas, então ponteiro menor nas horas e o ponteiro maior nos minutos, 12 horas e 30 minutos. Aí a pessoa vem e fala, esse ângulo aqui é meia volta, 180 graus. Se tivesse um gabarito com 180 graus, provavelmente a galera chegaria marcando. Só que tem um problema, né, pessoal? Isso não acontece pelo seguinte. A cada momento que vai passando os minutos, o nosso ponteiro das horas se movimenta. Ele não fica ali estático. Por exemplo, se fosse 12 horas e 55 minutos. O ponteiro das horas não fica estático ali no 12 até a hora terminar. Né? Ele vai se movimentando. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte. Entre uma hora e outra, quantos graus que o meu ponteiro se movimenta? E isso daqui é tranquilo, né? Como é que eu sei isso? A gente faz ali uma volta toda. Aí eu tenho que lembrar que uma volta inteira é 360 graus. E eu vou dividir por 12, porque eu tenho ali 12 espaços. Então 360 dividido por 12. Vamos fazer essa continha ali. Que número vezes 12 que vai dar 36? Vai ser 3. 0 aqui, coloca um 0. Ou seja, a cada abertura aqui, eu ando 30 graus. Então, 30 graus para o próximo, também 30 graus e assim por diante. E agora, pensando ali no nosso exercício, se o ponteiro dos minutos ele está marcando meia hora,
Então, o ponteiro das horas ele andou a metade entre 12 e 1. Então, ele vai estar na metade do caminho entre o 12 e o 1. Se a abertura entre eles mede 30 graus, essa metade não fica sendo 15? Então, eu tenho ali 15 graus desse pedaço. No próximo aqui, 30 graus, 30 graus, 30 graus, 30 e 30 por fim. Então, a menor abertura é desse lado, né? Se a gente somar do lado contrário, vai dar um ângulo maior. Então, basta a gente fazer essa soma aí. O 30 apareceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, você imagina lá, 30 vezes 5. Eu tenho 150 graus. Que teria um item desse para a galera marcar também, né? Só que eu não posso esquecer dos 15 graus daquela aberturinha ali que movimentou o ponteiro das horas. Então, 150 mais 15, agora sim eu tenho meu gabarito, 165 graus. 165 graus, nosso gabarito, letra A, de aprovação, de acertei, arrebentei na minha prova, e eu tenho certeza que vocês vão passar, beleza? Então, mais uma questãozinha aí, tranquila da gente fazer, né? Vamos para a próxima ali, questão de número 19, galera, se liga aí. Questão 19 falava o seguinte: cada termo da sequência 1, 2, 3, 5, 12, 29, 70 e assim por diante, a partir do terceiro, inclusive, ou seja, o terceiro entra nessa regra, desculpe, é obtido considerando-se os dois termos anteriores. Então, para achar esse terceiro termo, ele fez alguma continha com os dois anteriores. Então, a gente pode pensar ali, para eu ter 5 como resultado, que conta que eu fiz? Então, tem que tentar achar uma lógica, um padrão. E aí é por teste, pessoal. Se eu faço a soma dos dois anteriores, que é 1 mais 2, 1 mais 2 dá 3. Para chegar em 5, não estão faltando 2 unidades? E essas 2 unidades não é logo o termo anterior? Então, 3 mais 2, eu chego no meu resultado, 5, que é o que eu quero. Será que dá certo com os próximos? Testa mais uma vez. Então, agora vamos tentar encontrar o resultado do 12. Então, o que eu vou fazer? Eu somo os dois anteriores, 2 mais 5. 2 mais 5 fica sendo 7. E somo o logo anterior de novo. Qual que é o anterior do 12? É o 5. Então, 7 mais 5, aliás, fica sendo 12. E se nós fizermos isso com os demais, a gente também vai chegar no mesmo resultado. Agora, qual que é, né, a chamada da questão? O que ele pediu para a gente? Então, o oitavo termo dessa sequência é... Quem é o oitavo termo? E olha lá, nós já temos quantos termos? A gente tem ali o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto termo. Então tem que achar os próximos. Então vamos achar agora, juntos ali, o sétimo termo. Agora que a gente entendeu o padrão. Então para o sétimo termo, eu tenho que fazer o quê? Eu vou somar os dois anteriores do 70, que é quem? 12 mais 29, mais o 29 de novo. Então vamos fazer essa continha. 29 mais 29. 20 mais 20, 40. 9 mais 9, 18. Então fica sendo 58. 58 mais 12. Vai lá no cantinho, monta a sua conta, se não quiser fazer de cabeça, né? Que vamos ter 10. Fica sendo o 70, que a gente já sabe o resultado dele, né? A gente já saberia ali que o resultado dele tinha que ser o 70. Então, para achar o próximo, isso foi para achar o sexto. Eu só testei ali mais uma vez, perdão. Para achar os próximos, o sétimo e o oitavo. Então, para achar o sétimo, eu vou fazer 70 mais 29 e mais o 29 de novo, né? Perdão que eu me confundi aqui na hora de montar. Vamos fazer aqui para encontrar agora o nosso sétimo termo. Então, sempre para achar o próximo termo, me confundi na hora de montar ali, mas não vou cortar isso daqui não, a gente faz ao vivo com vocês. Para achar o próximo termo, que eu não sei ali quem é o sétimo, eu pego os dois anteriores, então 70 mais 29, mais o anterior, logo anterior, então mais 70 de novo. Agora sim, me confundi ali na hora de escrever com vocês. 70 mais 70, 140. 140 mais 29, 169. Então é o próximo ali, 169.
E para achar o oitavo, que é o que nós queremos? O oitavo é o nosso resultado. Então é 169 mais 70 mais 169 novamente. Vamos somar essa galera. Vamos lá. 169 mais 169, ou 2 vezes ele. Monta aí de cabeça, né? Mas vamos fazer assim por partes. 160 mais 160, a gente tem ali 320. Mais 18, nós temos ali 338. Esse cara mais 70, que é o que está faltando ali. A gente tem 8, 10, 4. 408. Então, o oitavo termo ali, que é o que nós estamos procurando, 408, gabarito nosso aqui, letra D, de questãozinha detonada, dei conta, ok? Né? Misturei um pouquinho ali na hora de escrever para vocês, mas novamente, né, para achar um termo, eu sempre tenho que fazer a partir do terceiro. Soma os dois anteriores e mais uma vez o logo anterior. Como a gente fez ali, por exemplo, quero achar o 70. 12 mais 29 e mais 29 mais uma vez, beleza? Vamos de próximo. A questão aqui era montar a lógica. Questão de número 20. Vamos lá. Carlos preencheu uma ficha cadastral em 15 de julho de 2013. Ao receber tal ficha, a recepcionista disse-lhe: não sei a data de seu nascimento, mas você, tão jovem, tem 44 anos completos ou incompletos? Por que ele perguntou isso? Primeiro, porque a feição dele não deveria ser de uma pessoa de 44 anos. E, de novo, por quê? Completo ou incompleto? Para saber se ele fez ou não aniversário já naquele ano. Né? E aí Carlos respondeu. Carlos prontamente respondeu que não tinha 44 anos. E, olhando para a ficha, disse: por descuido, inverti a posição dos 2 últimos algarismos do ano em que nasci. E não incluiu na ficha o dia e o mês do nascimento, que era 30 de junho. Como já está em 15 de julho, então ele já fez aniversário naquele ano. Então vamos lá. Assim é correto concluir que a idade de Carlos em 15 de julho de 2013 era. Então nota que o ano era 2013. Se ele falou que tinha 44 anos, pelo que ele colocou na ficha, como é que eu descubro qual é o ano que ele colocou na ficha errada? 2013 menos 44. Vamos subtrair aqui. O famoso pega emprestado, aqui fica sendo 0, aqui é 13. 13 menos 4, faz ali de cabeça, ó, 10 menos 4 é 6, 6 mais 3, 9. Beleza. 0 ali é o famoso também pega emprestado, para cá fica sendo 10, 9 e ali é 10. 10 menos 4, 6. Aqui 9 e 1. 1969, só que lembra que ele inverteu os 2 últimos algarismos. Então o ano de nascimento dele de verdade é qual? 1996. Ele inverteu esses 2 dígitos aqui. Então inverte ali, o ano de nascimento dele é 1996. Então agora a gente consegue saber qual é a idade dele. É só fazer o 2013, que é o ano que está, menos 1996. Vamos subtrair esse cara aqui. Vamos lá. Pega emprestado, né, o famoso. 13 menos 6, 7. Que fica sendo 1, 9 e 10. Menos 9, 1. 9 menos 9 zerou e 1 menos 1 também zerou. 17 anos. Como ele já completou, né, galera? Porque olha lá nos itens, vamos olhar aqui juntos. Eu tinha a opção de 17 e de 16 anos. Então a questão de ter a idade completa ou não fazia questão. Por quê? Ele completa 17 anos em 2013, segundo a nossa conta aqui em cima. Ele já completou? Sim, porque ele nasceu em 30 de junho e nós estamos olhando para 15 de julho. Então ele já tem completo. Então realmente ele tem 17 anos. Nosso gabarito item D. Poderia ter uma pegadinha aqui. Se ele não tivesse os 17 anos completos, a gente teria que marcar ali 16, beleza? Então, se liga nessa interpretação aí em futuros concursos. Questão de número 21 falava assim: Gauss, que inclusive foi um grande matemático, ao fazer uma viagem em seu carro, cujo tanque tem capacidade de 52 litros de gasolina, então o tanque cheio tem 52 litros,
observou que na partida e na chegada ao seu destino, as marcações no painel do veículo que indicavam os níveis de combustível eram 3/4 e 1/4. Então, ele saiu a hora que ele partiu, né? Ele partiu daqui, foi e chegou lá no fim. Partida. Então, ele saiu, tinha 3/4 de tanque. Ao chegar, tinha 1/4. Como que eu descubro quanto ele tinha? Então, a gente faz essa diferença, né, galera? 3/4 menos 1/4. Como o denominador é igual, repete e subtrai. 3 menos 1, 2. Uma fração sempre eu posso simplificar. 2 por 2 é 1. 4 por 2, 2. Então, ele gastou o quê? Meio tanque. Só que qual era a quantidade de gasolina que o tanque dele tinha? 52 litros. Então, ele gastou a metade disso. Então, metade de 52. 52 dividido por 2. Vai lá, faz sua continha lá, por quê? Porque é meio, né? 52 dividido por 2, 26 litros foi o que ele gastou. Beleza. Seguindo ali na leitura. Se o preço pago por litro de gasolina foi R$ 5,00, o valor gasto com combustível na viagem, então agora ficou fácil, né? Ele gastou 26 litros, 26 vezes 5. Vamos fazer isso aqui. 5 vezes 6, 30. 6 vezes 5, 10. 13. R$130. Nosso gabarito ali, letra C. C de certo. Beleza? Poderia fazer por outros caminhos, achando ali cada um dos valores primeiro, do 3/4, depois do 1/4, sim. Mas ali uma das formas mais diretas de se fazer seria essa daqui, ok? De próxima, galera, 22 falava o seguinte: a soma de 4 números pares consecutivos é 52. Então, como é que eu represento esses números? Um número par que eu não conheço, eu chamo ele de x. Se são consecutivos, um depois do outro. O próximo número par. Números pares, galera, não vai de 2 em 2? Por exemplo, 2, pulo 3, 4, pulo 5, 6, vai de 2 em 2. Então, se eu chamei um número de x, o próximo, x mais 2. O outro número par, mais 2, x mais 4. 4 mais 2, x mais 6. Ele falou 4 números, 1, 2, 3, 4. A soma de cada um deles tem que dar 52. Aqui eu já encontro meu x. Ó, x mais x eu tenho 4x. Somando essa galera aqui, 2, 4 e 6, a gente tem como resultado 12. Isso é igual a 52. Então, 4x é 52 menos 12. 4x é igual a 40. Então, nosso x, 40 dividido por 4, nós temos aqui que o nosso x é igual a 10. Se o x vale 10, eu já sei quem são nossos números pares. Então, quem são os números? 10, 12, 14 e 16. Beleza, vamos continuar nossa leitura lá. E a soma de 4 números ímpares consecutivos é 56. Eu poderia também montar para achar quem são esses números ímpares, tá? Mas, por mais que ele não tenha dito que tem uma relação entre eles, galera, você poderia testar os números ímpares próximos a esses aqui. Uma tentativa que eu faria ali é um valor logo abaixo, que seria 9, 11, 13 e 15. Faz a soma desses valores e vê se dá 56, ao invés de montar uma outra equação. Porque essa outra equação seria a mesma ideia, né? Se eu chamasse agora de y, o meu número ímpar. O próximo número ímpar também vai de 2 em 2, então y mais 2. Então a cara ficaria parecida, só ia mudar que ao invés de igual a 56, ficaria igual a 52, aliás, ficaria igual a 56 para os ímpares, ok? Mas eu posso fazer também por teste. Soma esses valores. Vamos ver se esses valores vai dar 56. Vamos somar ali aos poucos? Olha lá. 9 mais 11 é 20. 13 mais 15, 28. 20 mais 28, 48. Não deu certo. Eu posso tentar outros números ímpares. Então, eu vou testar ali, entre eles aqui, outros valores. Então, vou começar com o 11 ali, por exemplo. Então, 11, 13,
15 e o 17. Pode fazer por teste também, tá? Então, somando aqui de 2 em 2, 11 mais 13, nós temos 24. 15 mais 17, nós temos ali 32. Somando essa galera, 24 mais 32, exatamente 56. Se eu tivesse feito pela equação, né, vou montar aqui só por curiosidade aqui na parte de cima. Y mais 2, y mais 4 e y mais 6 igual a 56. Nós encontraríamos esse y valendo 11, que seria o nosso primeiro número. Então, 11, 13, 15 e 17. Tá? Pode fazer pela equação ou por esse teste, tanto faz. Vamos seguir ali o que ele quer. Dos números considerados, a soma de quem? Do menor par com o menor ímpar. Então, menor par, 10. Menor ímpar, 11. Qual que dá a soma desses dois? Vamos lá. Então, na verdade, eu quero 10 mais 11. 10 mais 11, 21. 21, nosso gabarito, letra A, de aprovação, de acertei, arrebentei nessa questãozinha. Ok? Então, aqui temos mais uma questão que você poderia fazer ali por vários caminhos. Vamos mais. Questão 23 falava o seguinte. Cortando-se uma folha de papel quadrada com área de 64 centímetros quadrados. Então, tem uma folha que ela é um quadrado e a área dela é de 64 centímetros quadrados. Beleza. Em quadrados menores, na seguinte forma. Então, eu tenho um quadrado de 17 centímetros quadrados, 3 quadrados, cada um deles com 5 centímetros quadrados, e 2 quadrados, cada um com 8 centímetros quadrados. Então, isso foi cortado, foi retirado. Aí ele falou, é correto dizer que o lado do quadrado que sobrou do corte, e eu quero o lado dele, mede quanto? Então, eu poderia, galera, ir achando os lados de cada um desses quadrados que ele citou, e depois tirar do lado da nossa figura aqui? Poderia, mas um caminho mais direto. Trabalha com essas áreas. Por quê? Ele falou que a área inicial era 64. Depois, então do 64, eu vou tirar um quadrado de 17. Então, 64 menos 17. Vou colocar aqui de outra coisa que a gente vai tirar. Então, eu vou retirar 1 de 17. 1 vezes 17, 17. Ele tirou 3. Então, 3 vezes o de 5, que é 15. E ele tirou 2 de 8, que é 16. Vamos somar essa galera que eu vou subtrair aqui, que a gente faz só uma subtração. Né? Vamos lá. 5 mais 6, 11. 11 mais 7, nós temos 18. 1, 2, 3, 4. Então, vamos fazer essa continha. 64, a gente vai tirar 48. Aqui fica sendo 5, né? O famoso pega emprestado ali sempre. 10 menos 8 fica 2, mais 4, 6. 5 menos 4, 1. Ou seja, está sobrando 16 centímetros quadrados de área. Então, depois que eu recortei todos aqueles pedaços, o nosso quadradinho ali ficou com a área de 16 centímetros quadrados. Para saber o lado de um quadrado, eu tiro a raiz disso. E a raiz de 16 é 4. Então, 4 centímetros é o lado do que sobrou. E 4 centímetros a gente tem aqui como gabarito letra B. B de bola, B de bosque. Arrebentamos aqui mais uma questão. Ok? Outros caminhos para fazer? Sempre tem, né? Aqui eu estou apresentando só um dos vários que a gente poderia ter. Beleza? Próxima, galera. Continuando as questões de matemática aqui. O piso de uma sala retangular com dimensões de 3 metros e 4 metros foi revestido com cerâmicas de cores branca e preta. Então tá, eu tenho ali um piso retangular, onde os lados medem 3 metros e 4 metros. Se ele vai colocar cerâmicas ali, então tem que saber essa área. A área do quadrado, do retângulo, aliás, 3 vezes 4. Então nós temos aqui 12 metros quadrados. E ele falou o seguinte, vai revestir com cerâmicas de cores branca e preta, e a área de cada cerâmica é 100
centímetros quadrados. Então, ó, um está em metro quadrado, o outro em centímetro quadrado. Então, primeiro de tudo, colocar na mesma unidade, sempre. No caso aqui, unidade de área, né? Porque a área de uma cerâmica é 100 centímetros quadrados. Como é que eu transformo essa galera? Vamos lembrar ali que eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro. Vamos colocar aqui mais abaixo aqui para ficar mais organizado. Vamos montar essa galera aqui. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, que é a nossa unidade padrão, decímetro, centímetro e milímetro ao quadrado, porque eu estou mexendo com área de todo mundo. Beleza. Recordando ali, né? Cada unidade que eu ando para a direita, eu multiplico por 10. Se está ao quadrado, 10 vezes 10, então fica 100. Cada unidade que eu ando para a esquerda, eu divido por 10. Se está ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Então, se a gente está indo, por exemplo, passar o metro para centímetro, de metro quadrado para centímetro quadrado, eu andei 2 casas para a direita. Então, uma casa é vezes 100, que são 2 zeros. Outra casa vezes 100 novamente, ou seja, eu vou colocar 4 zeros. Então, é o 12 com 4 zeros, centímetros quadrados. Então, 12 metros quadrados é a mesma coisa que 120 mil centímetros quadrados, beleza? Dá aquela pausa, tira aquele print e a gente tem aula aqui no canal sobre essas transformações de medida também, ok? Esse daqui é só para a gente fazer ali como se fosse um rascunho na hora da prova ali, só para não errar essas transformações. Beleza, seguindo lá, galera. Aí ele falou, se o número de cerâmicas preta excede em 160 ao número de cerâmicas brancas. Então, o que ele está falando para a gente? Eu tenho o seguinte, as cerâmicas pretas excede, ou seja, passou em 160 as brancas. Então, para ser igual, é branca mais 160. As pretas, para ser igual às brancas, tem que somar mais 160, porque foi o que excedeu, foi o que passou. O que ele está pedindo para a gente? É correto afirmar que o número de cerâmicas brancas. Então, quero achar as brancas. Que conta que eu tenho que fazer? Eu já sei, eu posso achar o total de cerâmicas que eu utilizei. Por quê? Se, colocando na mesma unidade, o piso tem 120 mil centímetros quadrados. Cada unidade tem, não é 10, né? 100. Olha lá no enunciado. 100 centímetros quadrados cada cerâmica. Então, é só dividir. Eu vou ali e divido 120 mil dividido por 100. Essa divisão é tranquila, né, galera? Tira 2 zeros ali. Então, quantas cerâmicas vai precisar? De 1.200 cerâmicas. 1.200 cerâmicas ali é o que vai precisar. Então, nós sabemos que quando eu somo as pretas mais as brancas, tem que dar 1.200 cerâmicas, que é o nosso total. Só que a gente sabe aquela informação ali de cima, né? As pretas é o quê? Branca mais 160. Então, eu estou trocando. No lugar da preta, eu coloco essa informação que a gente tem ali em cima. E aí eu copio o restante. Mais a branca é igual a 1.200. B mais B, 2B, que é igual a 1.200, menos 160. Poderia subtrair essa galera, mas uma dica para ganhar tempo, olha lá, todos os números dá para dividir por 2. Então, diminui a sua conta. Divide tudo por 2. 2B dividido por 2 é B. 1.200, a metade, 600. 160, a metade, 80. Então, as brancas vão ser 600 menos 80. Nós temos ali 520 peças brancas. 520, nosso gabarito, letra A, de acertei, arrebentei na minha conta. Ok? Então, aqui a gente tinha outros gabaritos. Inclusive, só em relação a teste, né, aqui eles não sacanearam que eu não tinha um gabarito para as pretas. Eles poderiam ter colocado. Porque é 520 mais 160. Então, eu teria ali 520 mais 160, eu teria 680 peças pretas. Ele poderia ter montado um gabarito desse ali para tentar nos confundir, mas não colocou. Ainda bem. Vamos lá, questão de número 25. Falava assim. Em um campeonato de futebol, as pontuações são 3, 1 e 0 para a partida com vitória, empate ou derrota. Então, vamos pôr da mesma cor.
3 pontos, vitória. 1 ponto, empate. E nenhum ponto se o time perdeu, respectivamente, ou seja, nessa ordem. Em uma certa data, os times jogaram entre si 25 vezes, então tiveram 25 jogos. E assim a pontuação do time que venceu 10 partidas e perdeu 7 foi. Então tá, se ele venceu 10 partidas, cada partida que ele ganha são 3 pontos, então 3 vezes 10, eu tenho 30. Ele perdeu 7. Cada partida que ele perde é 0, não ganha nada, né? 0 vezes 7 é 0. Aí você poderia falar, então ele ganhou aqui 30 pontos, beleza. Mas não tem 30 para marcar, professor, e aí? Aqui, pessoal, ele fez as 25 partidas? Não. Se ele jogou 10 e ganhou, 7 perdeu, até agora eu tenho quantas partidas? Até agora eu tenho apenas 17 partidas disputadas. São 25, então tem que ver o que aconteceu com as demais. Se são 25 partidas e ele jogou 17, 25 menos 17, nós temos o que ali? 17 para chegar em 20, faltam 3, mais 5, 8 partidas. E o que rolou com essas 8 partidas? Se não falou que ele ganhou e nem perdeu, ele fez o quê? Empatou essas partidas. E os empates, 1 ponto. Então, 8 vezes 1, que é 8. Agora eu tenho o meu total de pontuação. 30 mais 8, nós temos ali 38 pontos. Foi o total que ele fez. E temos ali nosso gabarito, letra D, de mais uma questãozinha detonada, ok? Então, a sacada aqui, a jogada na hora da interpretação era olhar quantas partidas tinham sido feitas e quantas que o enunciado falou ali entre derrotas, quer dizer, entre vitórias e derrotas. Beleza? A gente marcava essa daí. Questão de número 26, galera, estamos caminhando aqui para as últimas. Falou o seguinte: considerando a sequência dos 6 primeiros múltiplos positivos do número 5. Múltiplo, galera, são os resultados da multiplicação. Então, os múltiplos de 5. A gente poderia começar ali pelo 0. 5 vezes 0 é 0. Só que está falando dos múltiplos positivos. 0 é um valor neutro. Então, a galera poderia ter colocado aí esse 0 como múltiplo ali e se enganado entre uns itens. Só que ele quer os múltiplos positivos. Então, ele está falando ali dos 6 primeiros. Vamos escrever ali quem são os múltiplos. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vamos ver quantos eu coloquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então, os múltiplos aqui de 30, de 5, aliás, né? Os 6 primeiros. Beleza. Continuando, o que ele falou pra gente? Assinale a opção que corresponde à equação de segundo grau que tem raízes, o primeiro e o último termo dessa sequência. Então, eu quero ali como raízes quem? O 5 e o 30. Vamos lá. Então, 5 e o 30 como as nossas raízes. Se liga aí. Poderia ir testando, galera, pegar cada um ali e fazer delta e bhaskara? Poderia, sem problema algum, tá? A gente poderia fazer esse teste. Mas o que a gente não teria como resultado aí? Levaria um pouco mais de tempo. E se a gente faz por soma e produto, o resultado sai muito mais rápido, né? Porque eu estou falando que a soma das raízes, porque eu tenho as duas raízes. Uma raiz é 5, o x1, e a outra raiz é 30, o x2. Beleza. Nós sabemos que a soma das raízes, então x1 mais x2, 5 mais 30, tem que ser 35. E o produto das raízes, x1 vezes x2, 5 vezes 30, que vai dar 150. Não ajudou muito, professor, porque olha lá os meus valores, é tudo 35 e 150, não está ajudando. Beleza, mas eu tenho que lembrar como que esses valores aparecem para a gente. Quando eu estou olhando ali para uma equação de segundo grau, é o meu primeiro valor ao quadrado, sendo 1 ali, menos a soma do meu x mais o produto. Isso é igual a 0. Né? Quando a gente faz a soma,
Outra forma de encarar. A soma das raízes, isso sempre vai ser o resultado é menos o valor de B sobre A. E o produto é C sobre A. E quem que é esse B e A, professor, que você está falando? É a forma genérica da nossa equação de segundo grau, que é ax² mais bx mais c igual a zero. Então, o que eu estou falando? Que a soma sempre é o valor que está acompanhando o x sem expoente com o sinal trocado. Se a soma deu 35, eu quero menos 35. Então, pode ser o item A ou o item B. Já descartei os outros dois. Já tiro aqui. C e D está fora. E o produto? Ó, C dividido por A. Então, é o próprio sinal. Então, tem que dar 150. Menos 35 e mais 150, menos 35, 150 positivo. Nosso gabarito aqui, letra A, de acertamos, arrebentei. A pessoa poderia fazer, né, de novo, por delta e bhaskara, mas se a resposta fosse o item D, ele ia fazer a equação de segundo grau ali por delta e bhaskara 4 vezes para chegar no resultado. Sendo que por soma e produto, a gente sai mais rápido. Então, nunca se prenda só a um método de resolver, porque cada exercício vai pedir ali alguma coisa diferente para a gente estar fazendo, ok? Questão de número 27, galera, questão polêmica para a gente fazer aqui, que é a seguinte. Essa aqui cabe recurso, galera. Por quê? Imagino que a banca queria nos falar outra coisa. Ele disse o seguinte, ó, assinale a opção que corresponde ao valor da seguinte expressão. Então eu tenho essa expressão, só que vamos olhando com calma essa expressão. Olha lá. Eu tinha 15 menos 14. 16 menos 15. 17 menos 16. Agora, olha para o próximo. O que deveria aparecer, seguindo essa ideia? Não tinha que ser 18 menos 17 ao quadrado e não 19? Porque olha os próximos. 19 menos 18 e 20 menos 19. Então, imagino que a banca errou na hora de colocar aqui esse resultado. Ok? Ali ele queria que fosse 17 e não 19. Então, esse 19 aqui, ó, deveria ser um 17. Por quê? Resolvendo essa questão do jeito que ela está aqui, pessoal, e resolvendo as expressões do item A ao D, não teremos um resultado. A gente não acha uma resposta para isso daqui. Até porque essa galera se anularia do jeito que está a questão. Porque eu vou ter um 18 ao quadrado com menos 18 ao quadrado, menos 19 com mais 19. Essa parte nem existiria. E fazendo as continhas, do jeito que está o exercício, a gente chegaria aqui a uma resposta, a um resultado, se eu não me engano, de 132. Se não me falha a memória. Eu fiz ali no rascunho, mas não deixei aqui próximo. E por outro motivo que eu acho que ali está o nosso problema e ele deveria ser 17. Vamos reescrever ele sendo 17. Olha lá como que ficaria essa conta. Eu tenho ali, ó, 15 ao quadrado menos 14 ao quadrado. O que é isso daqui? Dois valores ao quadrado. Isso daqui é produto da soma pela diferença nos produtos notáveis. Então, isso aqui é 15 mais 14, que multiplica 15 menos 14. Produto da soma pela diferença. Só que 15 menos 14 dá 1. E aqui vai sobrar 15 mais 14 vezes 1. Beleza. E isso, nota que vai acontecer em todos os demais, porque, olha lá, 16 ao quadrado menos 15 ao quadrado, eu vou ter 16 mais 15 e 16 menos 15. Então, sempre eu vou ter aqui um valor dando 1, porque vai aparecer 16 menos 15, vai aparecer 17 menos 16 e assim por diante. Então, como que ficaria aqui a nossa conta? Olha lá. Imaginando que no lugar daquele 19, né, lembre que ali eu estou colocando essa conta como se no lugar do 19 nós tivéssemos aqui um 17. Ok? Então, como que ficaria a minha conta? Sobraria só a soma. Então, eu teria ali o seguinte, 15 mais 14 vezes 1, que é ele mesmo, mais 16 mais 15, mais, nesse aqui, 17 mais 16. Do próximo, eu teria 18 mais 17.
No próximo, eu teria 19 mais 18. E no próximo, eu teria 20 mais 19. Só que nota comigo, galera, que tem valores aqui que se repetem nessa soma. Quem que repete? Olha lá, o 15 repete 2 vezes. Quem repete mais? O 16 repete 2 vezes. O 17 repete 2 vezes. O 18 e o 19. Então, esses valores se repetem. Quem não está se repetindo aqui? Só o 14 e o 20. E todos os valores que se repetem 2 vezes. Então, posso escrever 2 vezes cada um desses valores, que são 15, 16, 17, 18 e 19. Agora, olha para isso que eu escrevi e olha para o item C. Não é a mesma coisa? Então, mais um motivo que me leva a crer que essa questão a galera queria colocar ali no lugar daquele 19, um 17. Vamos até escrever ele maiorzinho aqui do lado. Então, ali deveria ser um 17. Então, da forma que está, a questão não tem gabarito. Eu até consegui ver o formato que o pessoal queria, do que aparecer ali. Eles queriam certo esse gabarito ali, letra C. Se ali fosse um 17, seria. Mas, do jeito que está aqui, questão anulada. Não temos gabarito, beleza? Pode entrar com recurso caso, quando soltar o resultado final, o gabarito oficial, não preliminar, tá, galera? Não se desespere com o gabarito preliminar. Espera sair o gabarito oficial, caso ainda não tenha saído. Não vai entrar com recurso só por causa de gabarito preliminar, só no final. Então, questãozinha anulada, caso o pessoal tenha deixado ela ali, ok? E agora caminhando para as últimas, galera. Depois dessa dor de cabeça, inclusive, já falo que a única questão que teve que ser anulada foi aquela lá. As outras aqui não vão precisar. Questão de número 28 falava assim pra gente. Se a metade de um número, tá? Metade de um número, eu não sei que número é esse. Se eu não sei, eu vou chamar esse número de x. Metade de alguma coisa, dividir por 2. Então, x dividido por 2. É adicionada, então eu vou somar a 50% do valor dele. 50% do x. Mas 50% de qualquer coisa também não é a metade? Então estou falando que é x sobre 2. De novo. Beleza. Do valor dele, a este resultado for acrescentado, então mais de novo, sua raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? Do número. Mas eu não sei o número, é o x. Então a raiz quadrada de x. Obtém-se 12. Isso é igual a 12. Dica, galera, tá? Para numa prova você ganhar tempo. Seguinte, a gente pode jogar com os itens a nosso favor. Porque ó, a metade mais a metade é um inteiro. Então, x sobre 2 mais x sobre 2 é x. Mais raiz quadrada de x, que é igual a 12. Ok. Eu tenho o meu número dentro de uma raiz quadrada. Olha para os nossos gabaritos, são números inteiros. O único gabarito que eu tenho daqueles ali que tem uma raiz quadrada exata é o 9. Então você pode testar seu gabarito. Olha lá, 9 mais raiz de 9, isso tem que dar 12. E realmente dá. 9 mais 3, isso realmente é 12. Eu tenho uma igualdade verdadeira. Então só aqui eu já teria meu gabarito. Item B. Você pode testar o gabarito também. Ele está ali, né? Questões objetivas, geralmente concursos, estão ali para isso. Para te ajudar a chegar no resultado mais rápido. Professor, teria como eu desenvolver isso? Sim, galera, a gente poderia desenvolver isso daqui para chegar no resultado, tranquilamente. Inclusive, vamos fazer aqui, por questão de aprendizado, caminhos para se fazer. Temos vários, mas o que eu poderia fazer com isso daqui? Eu tenho x mais raiz de x igual a 12. O que está nos atrapalhando ali? Não é esse valor ao quadrado? O que eu tenho que fazer para isso daqui? Eleva tudo ao quadrado. Os dois lados elevado ao quadrado. X ao quadrado mais 2x vezes raiz de x
mais a raiz de x ao quadrado. Como está ao quadrado, vai cortar, vai ficar só o x, ok? E do outro lado, 144. Beleza. E a gente teria que desenvolver isso daqui para resolver. Olha o trabalho que teríamos para chegar no resultado, sendo que você pode testar. Então, preciso fazer isso daqui e depois ainda teria ali que ter cuidado com as respostas que encontrasse. Tem que ter esse trabalho todo, ainda mais num concurso que a gente sabe que não tem tempo, tem que ser rápido, tem que ser ágil? Não, né, galera? Basta testar os gabaritos, mata ali tranquilamente. Olha lá a 29. A Zambuja, né, imagino eu, aplicou certo capital no sistema de juros simples. Opa, falou de juros simples, eu já lembro lá do equação do doguinho. Junto, sit. Beleza. Professores de inglês nessa hora morrem, né, de eu falar sit com C. Sit de inglês não é com C, tá, galera? Que é só uma brincadeira pra gente lembrar da forma. De modo que, o que mais que ele falou? O número que representava a taxa anual era o dobro do tempo. Então tá, nossa taxa era o dobro do tempo. Em anos, e o capital em reais foi 100 vezes o tempo. Então, ó, ele falou que o meu capital é 100 vezes o tempo, 100 vezes t. E ele falou que o que o levou a receber 1.024 de juros. Então, 100 mil juros. Os juros é de 1.024 reais. E o que ele falou sobre o tempo? A taxa anual, o nosso I, é o dobro do tempo. Então, o I é igual a 2t. Só que o cuidado que eu tenho que ter em relação ao tempo, à taxa, galera. Ele sempre está em porcentagem. Então, na hora de fazer a minha conta, eu vou ter que dividir por 100, ok? Esse é o cuidado que nós vamos ter ali. Então, os juros, 1.024. Meu capital, 100 vezes t. A taxa, o I, 2t. Só que como está em porcentagem, eu vou dividir por 100 para tirar aquela porcentagem. Vezes o t ali, que é o nosso tempo. Beleza. Vamos lá. De cara, galera, olha, multiplicando 100 dividindo 100, vai embora. O que nós temos ali? 1.024, que é igual a 2t ao cubo. Passa dividindo. Então, nosso t ao cubo é 1.024 dividido por 2. Então, nosso t ao cubo é igual a 512. Então, eu poderia ou fazer a raiz, como está ao quadrado, a gente tira a raiz quadrada. Aqui eu tiraria a raiz cúbica de 512. Como que eu faria isso? A gente pode, né, por tentativa ali, achar quem é esse valor, que nesse caso aqui ele seria 8. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. O número vezes ele mesmo, 3 vezes. Professor, como é que eu encontro isso na raça, na mão? Pega o valor e fatora, né, galera? A gente tem continha sobre isso aqui no canal. Você pega ali o 512 e faz a fatoração. Dividido por 2, 256. Por 2, 124. Por 2, teríamos ali 62. Por 2, 36. Por 2, 18. Tá ficando pequenininho aqui, né? Vou colocar do lado. Por 2, 9. Continuando ali. Por 3, 3. E por 3, 1. Dividindo essa galera, ok? Vamos só conferir aqui. Era 512, por 2, realmente 256. 256. Aqui, perdão, né? 128. Vamos arrumar nossa fatoração. 128 por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. 16 por 2, 8. Por 2, 4, 2, 2 e 2, 1. Como a gente quer raiz cúbica, junta essa galera de 3 em 3. Cada 3 valores você tira 1 e multiplica eles. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Da mesma forma, tá? A gente tem aula mais detalhada aqui no canal fazendo isso com calma, tá, pessoal? Dá uma olhadinha aí nas nossas playlists aí. Dá uma pesquisada aí. Mas a gente achou que o nosso T é 8 e ele falou que está em anos. Beleza. O que ele pediu para a gente? Comando da questão. Assim, o capital em reais aplicado é de quanto? Olha lá, nosso capital é 100 vezes T.
Então, esse cara ele é 100 vezes 8, 800. Então, capital aplicado, 800. Gabarito nosso ali, letra D, de mais uma questãozinha detonada. Ok? R$ 800 ali foi o que ele aplicou. E última questão dessa prova, pessoal, falava assim: 3 estudantes, Antônio, Manuel e Pedro, começaram a subir no mesmo instante uma escada de 120 degraus do seguinte modo. Antônio sobe 12 degraus a cada 8 segundos. Manuel, 12 degraus a cada 10 segundos. Pedro, 12 degraus a cada 12 segundos. Nota o seguinte, galera, tá? Tenho certeza aqui que muitos falaram, ó, os tempos totais em segundos para cada um dos 3 estudantes atingir o topo da escada, considerando a ordem como estão apresentados, são. Então, provavelmente muitos aqui tentaram fazer, galera, por MMC, né? O mínimo múltiplo comum. Só que não tinha necessidade, porque nota que todos estão subindo a mesma quantidade. São 120 degraus e eles estão subindo sempre de 12 em 12. Então, 120 dividido por 12, nós temos 10. Então, cada um deles subiu em 10 etapas para chegar ao topo. Então, agora é só saber o quanto que cada um gastou em cada etapa, na ordem. Olha lá, Antônio, de 8 em 8 segundos. Então, 10 vezes 8, 80. O Manuel, de 10 em 10. Então, 10 vezes 10, 100. E, por fim, o Pedro foi em 12. Então, 10 vezes 12, 120. Nessa ordem, né? Porque ele falou que é nessa ordem. Então, 80, 100 e 120. Tem algum gabarito na ordem diferente? Não, né? Na verdade, temos aqui não com os mesmos resultados. Ele poderia querer sacanear a gente, né? Deixa eu dar uma licença aqui. Ele poderia querer sacanear a gente e colocar alguma alternativa aqui com os resultados, só que em ordem separada. Por exemplo, 120, 80 e 100, para querer nos confundir. Mas o pessoal da banca foi boazinho, não colocou isso. Então, 80, 100 e 120. Para fechar essa prova, letra B. B de bola, B de bosque, B de bucéfalo. E não estou falando besteira. Pesquisa aí e coloca nos comentários o que quer dizer bucéfalo. Beleza, galera? Aqui a gente fecha a correção da provinha da Metrofor que aconteceu aí nesse último final de semana, no dia 21. E aí na semana seguinte a gente já traz aqui a correção para vocês, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!